Notícias da Igreja Católica. Quarta-feira, 18 de outubro de 2023, hoje é dia de São Lucas, o Evangelista. Francisco diz em mensagem que os reféns sejam libertados, que não haja mais derramamento de sangue inocente. Reportagem de Mery Duhamel e Luca Collodi, direto da Cidade do Vaticano para Vatican News. Enquanto o exército israelense se prepara para os próximos passos na guerra contra o Hamas, hoje toda a Terra Santa, em particular, juntamente com as igrejas do mundo, está reunida para rezar pela paz. Um convite feito nos últimos dias pelo Patriarcado Latino de Jerusalém, que o Papa também relança com uma mensagem em sua conta na rede social X, pedindo para unirem-se à igreja na Terra Santa, dedicando o dia de hoje, no caso o dia de ontem, terça-feira, 17 de outubro, à oração e ao jejum pela paz, seguido de um forte apelo que os reféns sejam libertados, os civis não sejam vítimas do conflito, o direito humanitário seja respeitado e não se derrame mais sangue inocente. Sobre os planos militares de Israel e a possível ação terrestre em Gaza, o porta-voz militar Daniel Hett disse que pode ser algo distinto. Estamos nos preparando, explicou ele em um briefing na manhã de ontem, mas não dissemos quais serão os planos. Todos estão falando sobre a ofensiva terrestre. Pode ser alguma coisa diferente. Segundo o PAN, o Programa Mundial de Alimentos da ONU, só há comida suficiente nas lojas de Gaza por mais 4 ou 5 dias. Estamos acompanhando o curso dos acontecimentos em Gaza e a vida dos cristãos na paróquia latina hora a hora, disse à Rádio Vaticano, Vatican News, o bispo William Chomali, vigário-geral do Patriarcado Latino de Jerusalém. Estamos ajudando as pessoas através das agências humanitárias e várias realidades cristãs no local, como o Serviço Católico e a Missão Pontifícia. Os paroquianos de Gaza, diz o prelado, têm um depósito de alimentos e água, mas falta dinheiro para distribuir os materiais às várias organizações e famílias. Atualmente, há entre 400 e 500 pessoas na paróquia latina e um número semelhante na paróquia ortodoxa. Também há cristãos no hospital anglicano. Em Gaza, há fundações cristãs e, portanto, podemos cuidar delas, continua Dom Chumari. Eles comem juntos em todos os lugares. Quando trazemos a água, é para todos, diz o bispo, explicando que há mais necessidade de combustível e de eletricidade para extrair água do subsolo. Na paróquia latina temos um poço de onde podemos tirar água, mas somente quando há eletricidade. A preocupação é grande. Se o bloqueio de Gaza continuar, diz o vigário do patriarcado, haverá falta de itens de necessidade básica. Até agora conseguimos encontrar o que precisamos, mas pagando um preço alto. Uma garrafa de água que costumava custar 2 euros agora custa cerca de 6 euros. É demais para as pessoas. Felizmente, às vezes compramos e às vezes recebemos doações, como água e comida de diferentes instituições, mas estamos ansiosos quanto ao futuro. Notícias da Igreja Católica. O mês de novembro do Papa, missa em sufrágio de Bento XVI e pelo Dia dos Pobres. Reportagem de Andressa Colê do Vatican News. O calendário das celebrações presididas pelo Papa Francisco no mês de novembro foi divulgada pela Sala de Imprensa da Santa Sé nesta terça-feira, 17 de outubro. Segundo o mestre de cerimônias litúrgicas pontifícias, Monsenhor Diego Ravelli, o pontífice inicia o mês celebrando a missa em memória aos fiéis já falecidos em 2 de novembro, no cemitério de guerra de Roma, o Rome War Cemetery, conhecido também como cemitério inglês, dedicado aos soldados dos países que na época da Segunda Guerra Mundial pertenciam ao Império Britânico e onde não vemos túmulos, mas somente as lápides. Começa às 11 horas na Itália, 7 horas no horário de Brasília. Todos os anos, o Papa escolhe um lugar simbólico de dor e de recordação para a data do Dia de Finados. O cemitério Laurentino, o cemitério militar francês, o Verano, Prima Porta, o cemitério americano de Neturno e, no ano passado, o pontífice fez uma visita privada ao cemitério teutônico para um momento de oração. Já a Santa Missa, no altar da Cátedra da Basílica de São Pedro, em sufrágio do
Papa Bento XVI e dos cardeais e bispos falecidos no decorrer do ano será realizada em 3 de novembro às 11 horas na Itália, 7 horas no horário de Brasília. Já no dia 19 de novembro, o Papa vai presidir a tradicional missa na Basílica de São Pedro pelo 7º Dia Mundial dos Pobres. A celebração começa às 10 horas na Itália, 6 horas no horário de Brasília. Na mensagem divulgada para a data, em 13 de junho, Nunca afastes de algum pobre o teu olhar, tema extraído do livro de Tobias 4:7, o Papa Francisco exorta a não desviar o olhar de quem está em dificuldade, como as crianças que vivem em zonas de guerra, os que não conseguem sobreviver, os que são explorados no trabalho e os jovens prisioneiros de uma cultura que o faz sentir falidos. Segundo o Papa, vivemos um momento histórico que não favorece a atenção aos mais pobres. O volume sonoro do apelo ao bem-estar é cada vez mais alto, enquanto se põe o silenciador relativamente às vozes de quem vive na pobreza. Tende-se a ignorar tudo que não se enquadre nos modelos de vida pensados, sobretudo para gerações mais jovens, que são as mais frágeis perante a mudança cultural em andamento. Coloca-se entre parênteses aquilo que é desagradável e causa sofrimento, enquanto se exaltam as qualidades físicas como se fossem a meta principal a alcançar. Os pobres tornam-se imagens que até podem comover por alguns momentos, mas quando os encontramos em carne e osso pela estrada, sobrevém o incômodo e a marginalização. A pressa, companheira diária da vida, impede de parar, socorrer e cuidar do outro, disse o Papa Francisco. O pontífice recorda na mensagem as novas formas de pobreza, pensando em particular nas populações que vivem em cenários de guerra, especialmente nas crianças privadas de um presente sereno e de um futuro digno. Ninguém poderá jamais habituar-se a esta situação. Mantenhamos viva toda a tentativa para que a paz se afirme como dom do Senhor ressuscitado e fruto do compromisso com a justiça e o diálogo. As celebrações presididas pelo Papa Francisco no mês de novembro serão transmitidas ao vivo com comentários em português pelos canais da Rádio Vaticano e Vatican News. Notícias da Igreja Católica. O bispo de Crateús, no Ceará, Dom Ailton Meneguzzi, e 4 padres estão sendo ameaçados de morte no município de Tauá, no Ceará. A informação foi divulgada no domingo 15 de outubro pelo padre Jefferson Carneiro Silva, conhecido como Padre Gel, no encerramento da festa de Nossa Senhora do Rosário de Tauá. Nesta terça-feira, 17 de outubro, Dom Meneguzzi confirmou as ameaças e contou que o motivo seria que ele e os sacerdotes estão sendo injustamente responsabilizados pela família de um rapaz que se suicidou 6 meses após ter vivido na casa vocacional da diocese. Todos vocês já perceberam que esse ano Dom Ailton não veio a Tauá em nenhuma ocasião e queria também estar conosco nessa hora da festa. Não é novidade para a cidade e para o município, porque esta conversa é encontrada em toda a esquina. Dom Ailton não vem a Tauá este ano porque está ameaçado de morte aqui, juntamente com 4 padres da diocese, Elton, Neto, Thales e Damácio, disse o Padre Gel no encerramento da festa no domingo 15 de outubro. Em nota publicada ontem pela Diocese de Crateús, Dom Meneguzzi disse que ele e os 4 padres estão recebendo as ameaças desde o final do ano passado, portanto há 10 meses. Notícias da Igreja Católica. Ao menos 8 padres detidos pelo governo de Daniel Ortega na Nicarágua teriam sido transferidos no fim de semana para a prisão chamada El Chipote, conhecida como prisão de tortura para presos políticos. Os meios de comunicação independentes nicaragüenses La Prensa El Confidencial, entre outros, confirmaram a transferência através de fontes próximas à Conferência Episcopal da Nicarágua. O governo de Daniel Ortega e de sua mulher e vice-presidente Rosário Murillo fez estas represálias dias depois de o padre Harvin Padilha, que era pároco da igreja de San Juan Bautista de Massadia, ter conseguido se exilar para um país ainda não revelado em 28 de setembro. Um padre que preferiu permanecer anônimo disse a El Confidencial que 8 padres que estavam em prisão domiciliar no Seminário Nacional Nossa Senhora de Fátima, em Managua, foram transferidos para El Chipote na madrugada de domingo, 15 de outubro. Eles o levaram. Todos estão em El Chipote, disse o padre. Com a colaboração do Vatican News e da agência ACI, você ouviu o Boletim de Notícias Católicas que volta amanhã. Notícias da Igreja Católica.